Pod Café, o podcast do café. Oferecimento Syngenta e Sicoob Credileste. Olá pessoal, bem-vindos à segunda temporada do meu Pod Café. Eu sou o Mauro Gross, espero que vocês já estejam inscritos. Se não estão, inscrevam-se, dê o like e aperte ali o botãozinho para receber as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os programas dessa nova temporada. E hoje nós vamos começar nós vamos fazer o nosso programa com o professor Flávio Matheus dos Santos. Historiador, ele vai contar muito da história, né, da história nossa aqui da região, como é que o café, né, se integra com essa história, as consequências, né, dessa questão café, política, espaço geográfico, como é que foi construída toda essa história aqui. Bem-vindo, professor. E contamos também com a participação do Geraldo Regis, né, extensionista técnico da Emater, que está aqui assim para sempre nos ajudar, né, Geraldo? Sim. Uma boa noite, né? Sejam bem-vindos. Fala um pouquinho de você primeiro, Flávio. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. É um imenso prazer estar participando aqui deste programa e poder trazer essa singela contribuição para a história da nossa região e principalmente do café, que é este produto fantástico, que é uma alavanca da economia no nosso país. Eu me chamo Flávio Matheus dos Santos, sou historiador, sou catedrático. Eu tenho várias formações na área da educação. Sou historiador, filósofo, sociólogo, pedagogo, professor de educação física, jornalista, professor de ciência da religião. Quem começa não para. Nossa, mãe, quando a gente começa a estudar, a gente não para. Graças a Deus, é uma bênção muito grande. Sou autor desta obra maravilhosa que é A República do Silêncio. Foi minha tese de mestrado na Universidade Severino Sombra em 2006. Olha quanto tempo tem isso aí. E essa é a terceira, né? Foi a última edição dessa obra, que é A República do Silêncio, que foi em 2013 essa edição. Então eu sou historiador, estudei muito, não é, sobre a nossa região, que é a região leste do estado de Minas Gerais, e eu tive uma oportunidade ímpar de conhecer a história, de conhecer os produtos que a nossa região oferece, de conhecer um pouco da economia, dos personagens da história, né, dos personagens históricos que foram de extrema importância para a construção histórica do nosso país. E principalmente da nossa região, que é a região leste do estado de Minas Gerais. E no meio dessa história, o personagem que é figura central desse trabalho, né, maravilhoso que vocês estão desempenhando. Eu queria já aproveitar essa oportunidade para parabenizá-los por essa empreitada e desse pioneirismo que vocês trazem para a história regional, de estar aí mostrando a importância do nosso produto, que é o café, não é, a importância ímpar que ele tem na economia e o quanto que ele foi importante para a nossa região. Ótimo, professor. A gente sempre ouve falar, né, que eu não sei nem se é uma frase válida, como é que ela é vista pelos historiadores, mas o povo que não conhece a sua história jamais será uma nação, né? Então, se a gente joga isso dentro da nossa escala geográfica, né, essa região aqui de Caratinga, esse entorno de Caratinga, e se pensando em café, né, todos esses municípios que estão em volta são produtores, Caratinga polariza, né, nós estamos falando aí de 11 municípios, de Santa Bárbara até o Anta. Como que o senhor vê nessa questão daquele primeiro momento, final do século XIX, salvo engano, chegada de ferrovia, expansão da cafeicultura na região e depois vamos dizer, esse esfriamento, né, das pessoas, porque o café não deixou de ser plantado, não deixou de ser produzido, né? A região, a cada dia, ela vem produzindo mais, cada dia vem produzindo mais com excelência, né? A gente tem toda uma história aí de década de 60, IBC, ou seja, mas hoje o que a gente observa é o seguinte, o café é como se fosse desconhecido por nós dessa região, moradores, né, dessa região.
O que você acha que o que aconteceu, em que momento, por que houve esse esvaziamento do entendimento das pessoas da importância do café para a nossa região? Muito bem colocada a sua proposta nessa entrevista, justamente porque a gente precisa de fazer uma análise histórica sobre tudo isso que acontece em relação ao café em nossa região. O nosso café ele tem uma história, e uma história muito bonita, não é? Para você ter uma ideia, as primeiras mudas de café arábica que chegaram na nossa região foram presente de Dom Pedro II a Leopoldo Nogueira da Gama, que era um coronel, não é, um chefe político local da região de Manhuaçu. A primeira muda que foi trazida para o Brasil de café arábica, foi plantada na nossa região. Olha que galanteio que nós tivemos. E não foi uma muda qualquer de café arábico que foi trazido para cá, foi um café especial, não é? Preparado para o tipo de solo que tinha aqui na região, que era latossolo vermelho, não é? E um solo muito bom para o plantio de café. E nós tivemos uma história muito forte, não é, desse produto na nossa região, que foi a verdadeira marca do estado de Minas Gerais. Quando o café chega aqui, ele começa a ser plantado nessas montanhas do estado de Minas. Foi aproveitada muito mão de obra italiana, que vieram, não é, dos italianos. Eu fiz um levantamento histórico no meu material. Nós tivemos a presença de muitos italianos aqui e eles faziam a plantação de café utilizando curvas de nível, não é? Aproveitando a geografia e todo o clima que a nossa região oferecia para plantar esse café. E foi um verdadeiro boom nacional. Nós tivemos aqui linhas férreas na nossa região, não é? Aqui em Caratinga, em Manhuaçu, você tinha linhas férreas, porque dada a importância e a circunstância que o café era plantado aqui e a necessidade de consumo e abastecimento nacional, havia um interesse econômico aqui. Mas nós, mineiros, fomos vítimas da nossa própria ignorância, não é? Pelos chefes políticos locais, pelo tipo de política que foi se estabelecendo em nossa região. Nós tivemos muitos conflitos políticos ao longo da nossa história, e esses conflitos prejudicaram em muito a organização da estrutura econômica de nossa região. Durante anos, né, nós tivemos muitos conflitos políticos locais, conflitos de coronéis, de chefes políticos locais, e isso atrapalhou muito o desenvolvimento econômico, que ora não é, foi atendendo a necessidades de privatização, como a privatização das linhas férreas nas nossas regiões, que foi um atentado contra a nossa economia, porque o nosso café ele tinha escoamento para o Espírito Santo. E esse escoamento, não é, desse café, ele fazia e poderia ter feito, se não tivesse feito as privatizações, não é, com que a nossa região se tornasse muito mais rica do que ela é hoje. E existe, não é, também uma outra questão que está relacionada também à educação, não é? A falta de acesso, não é? E um trabalho voltado para a educação mesmo das pessoas que eram representantes políticos e econômicos da nossa região, para favorecer o desenvolvimento econômico de nossa região. Porque essa falta de estudo, essa falta de vontade, né, esse parasitismo político que muitas das vezes foi criado dentro da nossa região, ajudou a minar essas estruturas de poder econômico e abaixou a autoestima do produtor. Nós temos um produto de ponta, nós temos um dos melhores cafés do Brasil. Nós temos produtos de qualidade, não é? E muitas das vezes nós não temos a alavanca correta para poder manusear esse produto no mercado. Nós não temos, por exemplo, a propaganda necessária para valorizar esse produto. E é isso que me entristece, não é? Muito enquanto historiador, enquanto pesquisador na área da educação, eu fiz os meus levantamentos econômicos, não é? Sobre essa região e percebi o quanto que a nossa região é rica, ela possui escoamento para várias regiões do nosso país, não é?
Você tem aí regiões limítrofes aqui que ainda continuam investindo muito no café e poderiam investir muito mais e tem condição de investir muito mais, mas eu acredito que a falta de vontade política, existe uma falta de vontade econômica também, que é influenciada por um desconhecimento do potencial que o café oferece para a nossa região. Sem dúvida. As pessoas acreditam que café é só para colocar na xícara e beber. Não é que o café não, o café é só para poder beber. Gente, você tem N situações que você produz com o café, você tem N produtos que você pode estar utilizando na lavoura, como outros tipos de plantação, não é? Que podem ali estar adubando, melhorando a qualidade do solo. Você tem N situações que podem ser produzidas e na nossa região está faltando muita criatividade das pessoas para poder fazer isso. Por isso que eu, já no início do programa, eu parabenizo vocês pela iniciativa, não é? De trazer isso à tona, porque isso é muito importante para a gente, não é? Que vive nessa região. Antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava conversando, né? Eu sempre gosto de contar isso, nas saídas, né? Que o produtor fica muito dentro da fazenda, né? E eu aprendi com a Emater, através do Certifica Minas, que a gente tem que estar também do lado de fora da porteira. Então, tive a oportunidade de começar a participar de feiras, essas coisas, e me lembro que o Geraldo estava comigo lá em Três Pontas, né? Éramos 3 ou 4, né, produtores aqui, e a gente perguntando, né, sobre equipamentos, não sei o quê, curioso, né, vendo, né, aquele universo de café que tem no sul de Minas e que aqui praticamente não tinha. E as pessoas perguntavam, de onde vocês são? Da região de Caratinga. Se eu falasse em Bé de Minas ou Piedade, ninguém ia saber. Sobre da região de Caratinga. Uai, mas lá produz café? Quer dizer, né? Ou seja, é o desconhecimento total. E eu acredito que, se não partir da gente, né, no meu caso, eu sou produtor de café, Geraldo é o responsável aqui pelo Certifica Minas Café na região, né, melhoria aí de técnicas, de tecnologias para poder melhorar aí a qualidade do café da nossa região, né, e outros tantos produtores que acreditam nisso, né, você vê que nós não temos esse conhecimento, a gente não leva para fora, né, a importância dos nossos produtos. É claro, eu acho que isso está mudando muito, né? Esse trabalho que a gente está fazendo aí já há uns 5 anos, através da Associação Terras Altas do Caratinga, já mudou muito. Acho que o Geraldo é um bom testemunho disso, né, Geraldo? Geraldo, a formação dele é no centro-sul de Minas, né? Então já tinha toda uma tradição de bons cafés, né? E ele fala mesmo, né, Geraldo? Quando você chegou aqui, você levou até susto, né? Mas, quer dizer, são coisas que existiam, né? E que foi perdido. Foi perdido. Gostei muito dessa sua fala aí, no sentido assim, da questão da educação, né? É claro, a gente sabe, educação nunca interessou aos coronéis políticos, né? O meu avô era coronel político da região de Abricampo, né? Ele até ainda era um pouquinho diferenciado, porque ele acreditava que a educação fazia sentido. Mas os pares deles, não, né? Olha, para que o meu funcionário tem que estudar? Ele vai me largar na hora que ele estudar, né? Então, quer dizer, a visão era essa. Né? E isso, em certa medida, perpetuou. Né? E professor, dentro, né, dessa... Né, até uns 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de conhecer mais o extremo leste, né? E mais quando a gente vai conhecendo o leste, a gente vai vendo essa questão mesmo desse... Vamos falar assim, a palavra não seria atraso, mas diferentemente das outras regiões, nessa questão do avanço do conhecimento, da própria valorização do próprio setor da cafeicultura. Pergunto, dentro da história, né, em que momento da história teve isso? Né, a gente hoje está muito na moda, né, de falar das dores, né? Qual foi a dor, né, da nossa região? Né, hoje, Caratinga hoje é a 18ª, né, cidade de extensão da cafeicultura do estado, né? Está em aproximadamente essa categoria. É uma cidade muito importante, né? Do estado de Gerais, se não me engano, são quase 400 cidades, 400 e poucos cidades que produzem café. E Caratinga é 18ª, né? Mas, né, em qual momento da história, né, isso, você teve o experiência de saber, qual foi o trauma, qual foi a dor, né, de se perder isso, né?
Sua pergunta é muito importante e significativa, principalmente para as pessoas que estão do outro lado dessa câmera, não é? Que estão nos assistindo nesse momento. Porque ela vai nos dar aí uma dimensão de muita coisa que a gente perdeu ao longo da nossa história. Nós tivemos muitos momentos do ápice do café no Brasil e nós tivemos momentos também de declínio do café também. E eu, enquanto historiador, não é? Eu sempre tive o cuidado de apurar muito bem as minhas fontes, saber onde que eu estou extraindo as informações, de onde que a gente está trabalhando. E no momento em que eu estava fazendo os levantamentos sobre a nossa região para a produção do meu material, eu fiz um levantamento histórico do café na nossa região, para a gente saber quais foram os momentos de ascensão do café, não é? Mas também quais foram os momentos de declínio do café. O que promoveu também a ascensão e o declínio? O café, ele teve um momento de ascensão muito grande na virada do período da República, não é? Da proclamação da República, por exemplo, no momento republicano, porque nós tivemos aqui um movimento migratório para o Brasil, principalmente de italianos, não é? Eu mencionei agora há pouco, não é? Na nossa entrevista, que a gente teve muita influência italiana na nossa região, Suíça, né? Nós daqui em Caratinga a gente tem um suíço aqui, não é? Então você tem influência de muita cultura estrangeira e os povos europeus, eles tinham um manuseio de café completamente diferente do nosso, não é? O nosso manuseio de café antigo aqui, as pessoas chamavam ele de triângulo, não é? Plantavam no toco, não é? Mas aí vieram os italianos com as curvas de nível, respeitando o quê? O relevo, não é? A hidrografia, a formação montanhosa. E isso favoreceu muito no processo de escoamento de café. Então nós tivemos um momento de ápice do café. Depois veio o período do Getúlio Vargas também, não é? A gente teve momentos aí de dificuldade do café, o Vargas, não é? Tentando comprar o café para poder... Né? Estabelecer preço. Exatamente, para poder estabelecer preço. Nós passamos por esse processo de dificuldade, porque o café, o produto brasileiro, ele é um produto que sofre muito preconceito e muita discriminação no exterior. Quem mexe com agro sabe exatamente do que eu estou falando. Nós temos terra boa para plantar, produto bom para disputar o mercado, e o mundo inveja o povo brasileiro por isso. Porque quando o produto brasileiro chega no mercado, ele chega para arrebentar mesmo. E lá fora, isso levanta uma inveja muito grande. E é aí que começam as políticas protecionistas, não é? Para poder taxar agrotóxico, para poder fazer campanha. Não, porque estão colocando muito agrotóxico, não, porque estão poluindo demais o meio ambiente. Começa a criar uma série de políticas protecionistas para tentar retardar o nosso desenvolvimento econômico. Porque a terra brasileira é uma terra boa, a terra ajuda, o clima é bom, o clima ajuda, chove torrencialmente nas nossas regiões, respeitando, não é? As aptidões climáticas. Então, veja que interessante, a nossa região é uma região próspera, é uma região rica, com terra boa. Então, a gente sofre muito com as políticas estrangeiras que cerceiam a nossa economia. E isso, não é? É um inimigo exterior e os inimigos interiores, que são estruturas políticas, que são muitas das vezes bancadas por essas políticas estrangeiras, que vêm aqui no nosso país e cerceiam o nosso desenvolvimento econômico, taxando produtos, não é? Taxando, por exemplo, as pessoas que trabalham com agrotóxico, não é? Com esses produtos todos. E lá fora, eles produzem produtos muito piores do que são produzidos, não é? Na nossa economia, que a gente às vezes é proibido até de produzir determinado alimento utilizando os produtos que eles produzem lá fora, e enquanto aqui dentro existe uma fiscalização muito pior em cima da gente. Então o Brasil ele se torna vítima muito disso. E o nosso café ele foi vítima no transcorrer de nossa história disso. Aí houve um período terrível na nossa história, que foi o período do Juscelino Kubitschek, não é? O famoso presidente das estradas de bobagem, não é? Ele privatizou, não é, as nossas linhas férreas.
que foi uma facada tão dura na economia, na história do nosso país. Ele matou cidades, ele matou culturas aqui dentro do Brasil, né, o Juscelino Kubitschek. E essas privatizações que foram feitas, não é, de linhas férreas, elas atrapalharam e muito o escoamento do nosso café. Eles atrapalharam muito, não é, a exportação do nosso café, fazendo com que o café chegasse, não é, com um preço melhor lá fora, com maior velocidade, não é, e maior volatilidade de mercado. Então isso atrapalhou muito o nosso desenvolvimento. E aí vem os fatores, não é, políticos, os fatores econômicos, a falta de estrutura para poder lidar com esse produto na região. O foco não é mais ou menos assim, que as pessoas que começaram a trabalhar com café focalizaram somente no café enquanto para bebida, não focalizaram no café enquanto um produto universal. O que eu quero dizer com produto universal? Nós estávamos até falando agora há pouco, né, antes da entrevista iniciar, que o café não é só a bebida, o café. Você faz muita coisa com o café. Você faz doce, né? Você faz bebida alcoólica, né? Você faz uma cachaça aí às vezes, né, pessoal? Eu já vi gente fazendo cachaça de café aqui na nossa região. E você faz muitos produtos com o café. Eu já vi gente, por exemplo, em lavoura de café, criando, por exemplo, locais para você poder fazer piquenique, você fazer restaurante. Ali no Espírito Santo você tem isso. Muito disso. As pessoas criam, não é? Uma espécie de um local com uma visão, com um visual legal. A pessoa toma um café ali, maravilhoso, não é? Come um bolo de chocolate no negócio daquele, não é? Come um bolo de chocolate, que é a base de chocolate mais café. Exatamente. A pessoa degusta. Olha o tanto de coisa que você consegue fazer com o café. Você investe em turismo, você investe em diversidade de alimento, não é? Você gera empregos, você diversifica a economia. Você chega em localidades aqui no estado do Espírito Santo, não é? É importante destacar isso. Você chega em localidades aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, que você tem restaurantes no meio de uma lavoura de café. Olha que interessante. Como é que você imaginaria um restaurante no meio de uma lavoura de café vendendo os produtos, não é, derivados do café? E a nossa região, ela peca demais por isso. É por isso que a sua pergunta ela é muito importante, né? Eu tive que fazer todo esse rodeio histórico para poder mostrar o tanto de pecado que a gente comete com o nosso produto, que tem muita pouca atenção por parte de pessoas ligadas ao marketing, não é? Tem muito pouca atenção por pessoas ligadas à geração de empregos na área econômica, porque você gera muito emprego com o café. O café, ele é a base econômica da nossa região. E na verdade, eu acho que a gente tem que ver isso, entender, né, o que está por trás, entender a história para a gente dar os passos para frente, né? Você vê, Minas, tradicionalmente, né, desde que a gente fala do Segundo Império, final do século XIX, e tal, um grande produtor de café. Agora, essas regiões produtoras de café eram tão somente sul de Minas e mata de Minas, na época Zona da Mata, né? Aí você tem a história do Cerrado, que começou nos anos 70, né? A ocupação do Cerrado começou nos anos 70. E hoje, qual que é o café mais valorizado do Brasil em termos de commodities, em grandes volumes? É o Cerrado, né? É o café do Cerrado. Em qualquer lugar do mundo se toma-se o café do Cerrado. Vale mais no mercado do que um café do sul de Minas, que um café das matas de Minas. Então, quer dizer, existe a possibilidade dessa reversão. Eu estou dando o exemplo do Cerrado para poder mostrar o seguinte: nós temos mais tradição até do que o Cerrado, né? Na questão do café. Então, quer dizer, a gente passou por um período, estamos tentando, né, finalizar um período de total descaso em relação à riqueza regional, né, para poder tentar retomar isso aí.
Se eu entendi bem, né, pelo que você falou, nós tivemos vários fatores, né, fatores políticos, fatores geográficos, fatores de politicagem, né, de pouco investimento em educação, em conhecimento da história, né? Então, ou seja, a gente passou a viver um limbo. Somos uma região produtora de café. Quanto que a gente gera em dinheiro de café? Quem tem essa informação? Né? O poder público tem essa informação? Os poderes públicos da região têm essa informação? Saber qual... Porque, assim, é muito fácil você falar assim, o café gera, sei lá, a região de Caratinga, a Emater tem esses dados, 1 milhão de sacas, 1 milhão e 100 mil sacas. Né? Isso ao preço de hoje significa aí 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e meio. Tá? Mas e o meu município? Né? Quantas pessoas dependem direta e indiretamente do café? Qual que é a arrecadação do meu município no café? Ninguém tem esse conhecimento. Na verdade é essa. Quais são as oportunidades de negócio, de novos negócios? De novos negócios, né? Isso que você falou. Você está citando exemplos aí do Espírito Santo, né? Você vê, a cafeicultura no Espírito Santo, ela deu um boom, foi nos últimos anos. Conilon no norte, Arábica no centro-sul, na região serrana. Mas tem poucos anos isso. Minas tem século. Tem um século de história de café. Né? E veja que interessante, né? Olha como que essa analogia que nós estamos fazendo aqui, ela é importante para o nosso ouvinte, não é? Para que ele possa fazer aí uma análise do quanto que nós podemos investir na nossa região. Nós temos um café aí que há séculos ele tem uma tradição, ele tem um nome no mercado, mas ele está ali encostado num canto, não é? E a pessoa está muito acomodada com aquilo, não é? Com aquela situação. Parece que o nosso produtor, ele se acomodou, mas também não há uma participação também efetiva do Estado e até madura por parte do Estado em estimular esse produtor, em estimular essa produção. Então, nós temos aí, não é, uma dificuldade muito grande de manuseio desse produto, de fazer com que ele tenha sucesso no mercado por falta dessa imaturidade, não é? E de esse autorreconhecimento. Não adianta nada você ter aí um carro maravilhoso na garagem e você não passear com ele, não é? Você não sair com ele para passear, você não circular com ele, não colocar ele para funcionar, ele vai perdendo o seu valor. E o nosso café está assim. Nós temos um café muito bom, um produto muito bom, mas que tem muito pouca divulgação no mercado. O nosso produtor, ele é tímido nesse sentido, mas a gente também tem que entender que essa timidez também, ela é responsabilizada, ela é vitimada pelo Estado. Não é? Porque hoje você abre a boca e você fala que você está produzindo, você começa a ser taxado. O governo já começa a te sobretaxar. Imposto de renda, não é? Vem uma série de impostos por parte do Estado que vão minando o seu desenvolvimento. E isso intimida as pessoas. Essa carga tributária horrenda que o brasileiro sofre, não é? E desproporcional com a produção, isso tem que ser dito, não é? Ela atrapalha o nosso desenvolvimento econômico. Ela prejudica o cafeicultor, ela intimida o cafeicultor, ele fica com medo de produzir. O cafeicultor começa a pensar assim, não, cara, eu quero produzir, eu quero fazer, mas e o imposto de renda? Ah, meu Deus, mas o governo vai mas para quanto que vai agora, né, a ração, para quanto que vai agora os insumos que eu vou utilizar, porque aí vai eu concordo. Cotas. Eu ia discordar de uma primeira coisa, mas eu estou entendendo o que você está falando.
a questão não é que você tenha que pagar imposto. Imposto é uma coisa justa que Sim. se pague. Você vive num país, né? Então, quer dizer, Mas você é o tem que ter um custo excesso dessa público. carga O problema é o tributária. tamanho da carga É o tributária. tamanho. E ela vai se multiplicando. Sim. Né? Então, você tem uma tributação sobre a indústria, por exemplo, do adubo. Eu tenho uma tributação, a loja que me vende o adubo tem uma tributação, eu tenho uma tributação no momento que eu compro, ou seja, você tem uma superposição de tributação, que aí sim, acontece isso. Né? A gente trabalha muito com quanto custa produzir uma saca de café. Eu preciso saber quanto que a saca me custou. Ela vai me custar X, ela vai custar para você Y, vai custar para o Geraldo Z. Cada um tem seu custo. Sim. Né? E o que a gente tenta fazer é reduzir isso ao máximo para poder aumentar o ganho. Então, na hora que você vê a participação realmente, né, do imposto que existe aquilo pesa no seu custo de produção. Né? Você falou um negócio aí que o produtor é tímido. Sinceramente, eu não acho o produtor tímido. Eu vou te falar o porquê da minha colocação. O produtor, como bom mineiro, né, ele é matuto, no sentido positivo da palavra. Então ele sabe muito bem o que está acontecendo. Né? Eu acredito que isso aí que você chamou de timidez é muito mais uma atitude de receio, de autoproteção. Olha, eu posso crescer aqui na minha lavoura, eu posso melhorar na minha tecnologia, eu tenho que ver primeiro para crer. Isso para mim é a cara de nós, mineiros. Né? Então a gente tem esse lado meio receoso. A gente tem que ver uma coisa acontecendo para você começar a acreditar e pensar que aquilo é possível para você. Nós não somos atirados, né, nos nossos investimentos e tudo mais. A gente é muito cauteloso. O receio, talvez aí, eu usei a palavra errada, seja mais cautela. Né? E hoje o que eu observo é o seguinte: se por um lado tem esse ônus tributário do Estado, né, do Estado como um todo, mas você também tem políticas favoráveis à produção. Né? Você vê que quando você vai fazer um custeio agrícola, as taxas de juros são menores para um custeio agrícola. Você tem modalidades de custeio agrícola, por exemplo, um Pronaf, em que a taxa de juros está longe de ser taxa de mercado, muito aquém. Isso permite ao pequeno produtor ter ali uma certa folga financeira. Entra a questão do desconhecimento, né? Porque aí, em vez de eu investir na minha lavoura, eu vou comprar um carro novo para eu passear no domingo. Né? Tem essas diferenças, a gente sabe disso. Mas já existem, né, políticas que, em certa medida, contribuem um pouco para essa situação de alto custo de produção de café. E você tem a política também, e aí eu acho que Minas, acho que todos têm uma política boa quando você pensa nas secretarias de agricultura, quando você pensa na Emater, né, no trabalho das Emateres, se é que existe essa palavra, estaduais, né? Sim. Emater Minas, Encater no Espírito Santo e por aí vai. Que é o lado de assistência técnica, vamos chamar assim. Uma assistência técnica gratuita. Cabe ao produtor querer, né? E aí é que eu acho que a gente volta naquele início. A falta desse estímulo, esse excesso de cautela, o desconhecimento da tecnologia, o vício de não querer aprender. Exatamente. Né? Essa resistência a conhecimento, a resistência disso, de conversar, trocar ideia. Né? Você não precisa concordar com tudo que eu te digo, nem vice-versa, mas conversar traz conhecimento. E olha que interessante, a gente foi na mesma diretriz, embora usemos palavras diferentes, não é? Uhum. A gente foi na mesma diretriz, é isso que é bom, né? Um podcast, né? A gente tem esse senso de direcionalidade nosso, ele é muito bom. E veja que coisa interessante. Eu usei a palavra timidez, né? Ele é tímido, e você colocou uma palavra muito importante, que é a palavra cautela. E olha como que essas duas palavras elas se complementam muito bem. Como é que a gente está com uma sintonia bem parecida de pensamento? Existe um terceiro elemento que se funde, que também provoca essa timidez no produtor cafeeiro aqui no Brasil. É um assunto delicado, mas a gente tem que botar o dedo na ferida. Eu acho que não é um programa sério como esse que a gente está fazendo, a gente tem que fazer alguns levantamentos que sejam coerentes com a realidade.
Então existe um terceiro elemento que se funde a isso tudo que nós estamos falando, que também ele onera e ele intimida e ao mesmo tempo que provoca receio no produtor cafeeiro, que é a questão trabalhista. Hoje, por exemplo, não é? É uma das questões mais difíceis para o produtor cafeeiro, porque você não acha mão de obra, não é? Você não acha mão de obra hoje para poder trabalhar na lavoura. A mão de obra ela se torna cara. As exigências para poder você manter a estrutura de prestação de serviço dentro de uma lavoura cafeeira, ela é muito onerada pelo Estado, existe uma exigência muito grande, principalmente dentro das ferramentas que estão em torno, não é, das leis trabalhistas, não é, produtos, ferramentas, de utensílios, não é, que a pessoa que vai trabalhar. Então, são muitas cobranças e até mesmo a própria mão de obra que vai trabalhar nessa lavoura, ela é uma mão de obra que também está fazendo muita exigência para o cafeicultor, para o produtor de café. Então, todos esses entraves, eles prejudicam e muito. E isso são resultado de uma coisa que a gente começou a falar no nosso podcast, da educação. Do tipo de cultura que foi criada aqui dentro do nosso país. Então, aqui no Brasil, você tem um modelo cultural, você tem um tipo de cultura aqui, não é? E lá nos Estados Unidos você tem outro tipo de cultura. Então nós criamos um modelo cultural para formar profissionais aqui dentro do nosso país que o mercado hoje não está conseguindo. E está carecendo de mão de obra em todos os setores. Sim. Não, em todos. Não é só no café. Você não acha mão de obra para... Se eu estiver falando mentira, gente, vocês podem ir lá no... Não. Lá e pode descer com... Eu ajudo a responder depois, viu? Mas olha, vocês não estão achando, não é? Mão fato. De obra é fato. Em lugar nenhum. E é resultado dessa educação que nós estamos tendo. Da falta dela, né? Que está faltando ela. Da falta dela. Porque a mão de obra não é só em número, é em capacitação também. Exatamente. Né? Isso criou, olha que coisa interessante, um egoísmo no profissional que presta serviço, que só pensa nele. Não, eu vou trabalhar para você, eu quero que você assine minha carteira, que você paga meus direitos trabalhistas, que você paga isso, isso e isso. Beleza, você está certo. Mas pensa no produtor. Hoje mesmo me contaram uma história que mostra muito bem isso. Né? Uma fazenda produtora de café levou um curso, né, de capacitação do que se chama pós-colheita. Ou seja, para que serve um curso desse? Para você melhorar a sua metodologia do trabalho depois que você colhe ele. Terreiro, secador, lavador, descascador, coisa e tal. A turma não quer fazer o curso. Os funcionários não querem fazer o curso, não querem. Quer dizer, você imagina, ora, eu trabalho numa fazenda de café, eu quero ser o melhor funcionário da fazenda. Eu penso dessa forma. Sim. Porque aí eu vou barganhar salário, eu vou barganhar ganho. Olha, o meu trabalho é muito importante para você, não dá para mexer no salário aí, não. Você não aumenta aí para mim mais X. Se a empresa ganhar, reais, eu ganho. Não, exato. Se a empresa crescer, mas não existe esse raciocínio. Não existe. Não quero aprender. Eu quero trabalhar, fazer mais ou menos o meu trabalho. Receber. E acabou o problema. Então, veja que interessante. É onde a gente chega no assunto da educação, que é muito importante. Lá nos Estados Unidos não tem nada disso. É um sistema de parceria, não é? E aí, o que acontece? Lá você não tem a metade dos direitos trabalhistas que tem aqui no Brasil. Lá você não tem direito trabalhista nenhum. Nossa, Flávio, mas você está falando mal. Não, eu estou fazendo uma comparação para você entender o resultado. E olha, vamos falar o português, claro? O Brasil, isso aí que eu estou falando para vocês, eu não estou inventando, não. Qualquer pesquisa que você analisar, aí você vai ver que no continente americano, o Brasil fornece uma das piores mãos de obras para o mercado. Para fazer o serviço de um americano lá nos Estados Unidos, são 5 brasileiros. Flávio, mas é um absurdo. Absurdo. Alunos, muitas das vezes, não é, nas escolas públicas, terminando a 3ª série do ensino médio, não sabe uma tabuada, não sabe escrever, lê, não sabe o que está lendo, escreve, não sabe o que está escrevendo, não sabe uma tabuada.
E não Isso é tudo aluno reflete só na do sua vida ensino profissional, médio, não. né? Isso é aluno de faculdade. É aluno que estão pegando diploma de curso superior. Não tem a capacidade de produzir com coerência um texto. Não é? Vai fazer um trabalho de conclusão de curso, o cara está desesperado lá, não é? E é uma realidade que nós estamos falando aqui e nós precisamos de falar dessa realidade. Se a gente quer propor soluções para os problemas, nós devemos, não é, de falar onde que estão esses problemas e de ser realistas. Olha, o brasileiro, ele é uma mão de obra cara. E o Brasil está enchendo de mão de obra estrangeira, boa, que com o passar de alguns anos, no máximo uma década, vão ocupar o mercado de trabalho e brasileiro não vai conseguir trabalhar aqui dentro, não. Porque a mão de obra brasileira está ficando, ela não está ficando ruim, ela está ficando péssima. Completamente despreparada. Completamente despreparada. E é isso que causa esse constrangimento do empreendedor. Uhum. É isso que provoca essa timidez do empresário. E eu acho muito importante programas da natureza, né, como vocês desenvolvem aqui, para que a gente possa pensar nessas soluções, para melhorar, não é, esse tipo de situação e melhorar a qualidade do produto que é oferecido. A gente acredita, né, e é importante que isso pode ser mudado. Sim. Concorda? Não é a gente assentar em cima do problema e chorar. Exatamente. Né? É o que fazer. Né? Tá, são soluções a curto prazo? Não. Não. É claro que não. Nós estamos falando de uma geração inteira, de 2 gerações inteiras. Mas existe solução. Né? Uma coisa que recentemente a mim e a várias pessoas, né, eu acho que deixou muito feliz, foi a vinda de um Instituto Federal aqui para a região, né? E que quando eles começaram a fazer as enquetes, para a gente colocar lá, né, ouvindo sugestões do que poderia ser trabalhado ali em termos de ensino técnico dentro do Instituto Federal de Caratinga, né? E até onde eu sei, a maioria das pessoas colocam na questão da cafeicultura, né? Porque é a base... Bom, não vou dizer que é a base da cidade de Caratinga, mas é a base dos outros 10 municípios que Caratinga polariza. Né? Então, quer dizer, esse dinheiro que circula em Caratinga, em que traz condição de você ter mais serviços, mais comércio, mais indústria em Caratinga, está vindo muito desse entorno de agricultura. Né? Então, se você olhar a coisa, talvez para o município de Caratinga seja aí 30%, como os outros 2 setores, né, produtivos, para os outros municípios não. Para os outros, com certeza, são 70%, 80%. Né? Mas vai ser por aí também, né, moça? Você tem que falar que é o seguinte, a gente está falando, né? A conta é muito simples, né? Se para o estado de Minas Gerais a cafeicultura representa, né, é o segundo produto, né, do PIB, que é café para o estado de Minas Gerais, né? O primeiro produto é minério de ferro, né? Que vai acabar. Que vai acabar, e depois é café. Isso para o estado. Então você pega uma cidade igual Caratinga, né? Que hoje o tamanho é a 18ª cidade. Né? O que eu falo do café, além da produção do café, existe serviços, né? Né? Hoje a gente fala que 50% do custo do café é mão de obra. Né? Depois vem os outros serviços. Né? Vem estrutura, vem consumo de produtos, né? Energia, óleo diesel, né? Máquinas que você precisa preocupar, material de construção. E o próprio dinheiro que é gerado dentro da cadeia do café, o cara, quer dizer, na hora que eu estou lá com funcionários trabalhando na colheita, que eu pago ele lá, ele vai estar comprando alguma coisa para ele, né? Um dado importante, né? Por exemplo, não sei quanto que é, você pegar a empresa hoje, qual que são as maiores empresas hoje de Caratinga, né? Quantos mil empregos elas geram, né? Você pega a cafeicultura hoje, né? Hoje a gente fosse calcular hoje, para colher só o café de Caratinga, a gente precisava de praticamente 3 mil pessoas. 3 mil empregos, né, gerados, né? Isso muda uma economia. 4 meses, né? De serviço. Uma coisa interessante que vocês tocaram, eu sinto que eu vou agarrar um pouco no assunto da educação, que eu acho muito importante, até para a gente poder desnudar um pouco essa discussão. Mas eu penso que as escolas, elas deveriam estimular mais, não é? E isso deveria ser feito
na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu sou pedagogo também, então eu estudo muito isso. Existe um documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, nossa, ela programa um aluno para ir para a faculdade. Beleza. Mas ela não prepara um aluno, por exemplo, para o mercado de trabalho. Ela não tem a preocupação, por exemplo, de valorizar a cultura regional que o aluno possui. Então, cria-se um documento engessado por parte da estrutura estatal que impede que o aluno valorize aquilo que a região dele possui. Como o café, por exemplo. Vocês mencionaram uma coisa muito importante, que é o Centro Federal que está vindo para cá, mas, ao mesmo tempo que vem um Centro Federal para cá, esse Centro Federal ele também está vinculado a essa Base Nacional Comum Curricular e que mesmo colocando uma estrutura que vá, não é, mencionar o café ali, pode ser que essa menção feita ao café não valorize o produto que nós temos, o mercado que nós temos, na proporção que nós necessitamos. Olha que interessante. Então, é por isso que é preciso que haja a representatividade, esse aqui é um ponto interessante, que haja uma representatividade desse cafeicultor, desse produtor de café, nessa instância política, para promover a mudança necessária nesses currículos escolares. No currículo, tem que mudar o currículo escolar, tem que mudar o material que o aluno está estudando, para que o produto seja valorizado e ele não termine um ensino médio e vá direto só para uma universidade promovendo o êxodo rural, mas que ele possa perceber que existe luz além do Enem. Porque o aluno sai da escola hoje para poder ir para o Enem. Eles criam um profissional urbano. É por isso que está essa carência de mão de obra no campo. E essa carência também gera um preconceito com o produtor rural, com o aluno que quer trabalhar no campo. Provoca um preconceito com esse tipo de serviço. Se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Se você não estuda, tá vendo? Você não estudou. É um castigo, né? Geraldo fala. Tá vendo? Fala e isso denigre o trabalho do produtor rural, denigre a produção. É isso que eu acho muito errado na educação. Olha, e eu posso até estar falando bobagem, mas eu tenho certeza que na nossa região, os salários que são pagos nas propriedades rurais, nas propriedades de café, de gado, provavelmente, são maiores que os salários urbanos. Sim. Estou falando mentira? Você não falou besteira, você falou a coisa mais séria. Rapaz, tem Né? um local aí que está pagando o quê? R$50 um balaio de café. E mesmo se você sai fora da época de colheita, né? Fora da época por de exemplo, colheita. lá na fazenda eu tenho um tratorista. Sim. O que ele ganha lá é muito maior do que qualquer salário que ele tivesse aqui, mesmo se ele fosse tratorista da prefeitura. Sim, e olha Ele só, ganha mais você lá. tem muito serviço, você tem muita mão de obra no... Gente, tá faltando mão de obra demais no campo. O meu sogro é produtor rural, ele é cafeeiro, né? Eu queria mandar um abraço pro meu sogro, sou Pedro, mas a dona fica, não é? E ele, eu fico com a pena dele, tadinho, que ele fica arrasado na hora que chega o período da colheita, por quê? Gente, mas será que nós vamos arrumar gente para apanhar café? Você tem que tirar o café do Como pé? é que nós vamos fazer? O café tá ali no pé, eu tô precisando de colher, eu não tenho mão de obra, não é? E ele com 85 anos de idade, mas a minha sogra, cara, eles pegam um rodo, bicho, e vão pro terreiro lá, ó, mexer o café, virar o café, tratam o produto que eles têm com um carinho, bicho, mas você não tem mão de obra e é um dinheiro pago à vista. Você tem entendendo? Semanalmente você fez um levantamento, né, para essa safra agora, um colhedor médio, ele está ganhando uma faixa de 4.500, o médio, para baixo, mensal. E vamos falar uma outra Quanto coisa. que ele ganha no comércio? E vamos falar uma Quanto outra que ele ganha coisa. entregando pizza? Vamos falar uma outra coisa? Tá bom. Vamos fazer faculdade, vamos formar. Cara, você chega hoje aí no supermercado
e tá lá, né? A pessoa às vezes está trabalhando, que todo trabalho é um trabalho digno. Você tem gente formada em direito, administração, contábil, tá aqui de um monte de curso superior trabalhando aí, às vezes no mercado, não é? E você não tem a mão de obra para poder prestar o serviço com qualidade. Você não tem. Então, eu acho que, enquanto profissional, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que desenvolver a preocupação de produzir bons profissionais e produzir, não é, profissionais e pessoas que valorizem aquilo que estão ao redor deles, que estão à mão deles, né? Eu trabalho como professor na rede estadual de ensino e trabalho na zona rural. Meus alunos são produtores rurais, né? E eu estimulo eles na produção rural. A continuar eu na motivo profissão, eles, cara, né? você está trabalhando com café, é isso mesmo, vai em frente. Ô, professor, eu vou tocar minha lavoura? Toca a sua lavoura, cara. Faz essa lavoura produzir, planta que a terra é boa, não é? E você tem que ver, cara, a motivação dos meus alunos. Quero mandar um abraço para meus alunos da escola, né, de Sapucaia, não é? A professora lá no Sapucaia. Eu trabalho ali em Sapucaia. Os meus alunos, né, do ensino médio, que eu estimo um grande carinho por eles, né, o Emilson, meu diretor, e eu estimulo muito eles ao trabalho. Olha, trabalha mesmo aqui no campo, você tem tudo na sua mão, você tem aí ferramentas, você tem terra boa para plantar, vai em frente, cara, produz. E isso é importante, porque você tem ali pessoas que vão cuidar daquilo ali. E cuidar com carinho, e cuidam bem daquela terra, não é? O produtor tem muito orgulho daquilo que faz, né? Eu não sei, vou usar uma expressão aqui, por que a maioria das pessoas tem esse, da nossa região, né? A gente está falando exatamente disso, como é que a importância do café sumiu, o entendimento da importância do café sumiu na cabeça das pessoas, né? Isso é um complexo, o que é isso? Sabe, quando eu falo que a economia básica da região é o café, isso diminui a importância? É esse o pensamento das pessoas? Eu vou arriscar um palpite que é muito interessante, que vai de encontro ao que você está pensando. No início da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, eu falei que o nosso país, ele foi vítima, e ele é vítima, não é? De uma sabotagem estrangeira e de um projeto de engenharia social e cultural. Nós somos vítimas disso. E nós não... É como um peixe que está dentro de um aquário e não consegue ver a água. Isso está em torno da gente. Então, nós somos doutrinados a acreditar que estamos condenados. Nós somos doutrinados a acreditar que vai dar errado. Nós somos doutrinados a acreditar que nada vai dar certo. E isso nos mantém paralisados, como uma presa que é picada por uma serpente. Então, nós, enquanto brasileiros, nós precisamos de tirar esse disco da vitrola. Nós precisamos de tirar isso, juntar pessoas, não é, que acreditem que vai dar certo, e vai dar certo. Nós precisamos de encontrar pessoas que acreditem que, olha, vai dar certo, que vai funcionar, e tomar as rédeas da cultura do nosso país, de valorizar a cultura do nosso país, do nosso povo, de valorizar a nossa educação, de valorizar a nossa participação nos ambientes que vão promover essas mudanças, que são os ambientes políticos. Cobrar de forma efetiva dos nossos representantes públicos, não é, esta seriedade com o nosso produto, com a nossa mão de obra e com o tipo de gente que a gente quer preparar para esse mercado. Mas isso depende da gente mesmo. Isso depende de nós. Nós não podemos esperar um redentor, não é? Não tem salvador da pátria. Nós estamos num ano eleitoral. Exatamente. Para prefeitos, para vereadores que nos representam. Então, quer dizer, isso aí que você falou, eu acho que é hora de todos, né, que estão dentro aí
da cadeia produtiva do café, que é o nosso tema aqui, de pensar antes de dar o voto, sabe? Sim. De conversar, de cobrar, de saber, olha, qual que é o seu comprometimento com a nossa região, no sentido de... Quais são os projetos, né? O que dá para ser implementado, né? O que se realmente conhece, né, do setor, se conhece, né, essa questão mesmo da problemática da cafeicultura, né? Aqui que a gente está conversando mais cedo, né, sobre a questão não falar assim, não é de vender melhor, mostrar melhor a nossa cidade para fora, né? Exatamente. Então, assim, falando de Caratinga, mas não é só Caratinga, mostrar o que a gente tem para oferecer. Sim, entendeu? E a gente tem um desafio grande, né? Por exemplo, né? A grande maioria do imposto, ou 100% do imposto, né, que é gerado do café, ele vai para o governo federal, né? E tem uma dificuldade hoje, que hoje é o Fundo Rural, né? Hoje vocês estão vendo ali, Café do Brasil, né? Aonde que você chega hoje no mercado e acha Café do Brasil? Né? Que foi uma marca, o governo teve a capacidade de criar uma marketing do café, né? Então, assim, criou a marca, mas ele você não se acha para comprar. Diferentemente, por exemplo, da Colômbia, né? Que hoje Minas Gerais produz muito, né? Muito maior que a Colômbia, né? Exemplo de produção. Que, inclusive, a gente manda café, né? para Colômbia. Para Colômbia, né? Sim. Que hoje o café colombiano ele vale mais 30% a mais do que o brasileiro. E tem uma marca, né? Tem a marca Juan Valdez, você chega lá, acha N cafeterias, né? E assim, eu sou o Estado, sou o governo, assim, o governo do Estado tem feito tentado fazer a parte do trabalho dele, só que a maioria da fatia do recurso rural vai para o governo federal. E hoje a gente não está tendo nada de investimento. Olha, que coisa interessante que você levantou, Regis. Eu acho que quem está do outro lado dessa câmera, quem está em casa, não é? Deve estar pensando a mesma coisa que está aqui na minha cabeça, é por isso que eu vou falar isso aqui agora. Durante muito tempo, né, vocês já devem de ter ouvido isso também, assim como quem está em casa, as pessoas sempre falavam assim, o Brasil exporta o melhor café e o pior café fica aqui dentro para o consumidor. O consumidor bebe o pior café e o melhor café é mandado para fora. Eu acho que está na hora da gente começar, não é, a rever esses conceitos também. Tem muito café bom aqui dentro e nós exportamos o nosso melhor para ter competitividade lá fora, mas isso não significa que o nosso produto aqui é de baixa qualidade para o consumidor. E isso é muito importante. Na verdade, isso aí é um grande desafio nosso aqui, sabe, dos produtores de cafés especiais. Grande parte do nosso trabalho é exatamente mostrar para os consumidores que aqui tem cafés excelentes. Sim. Excelentes, cafés especialíssimos. Cafés premiados. Premiados, não sabe? É? Café de cafés que podemos chamar assim, cafés finos. Sim. Né? E isso aí as pessoas têm uma certa resistência. Primeiro, de acreditar que temos ótimos cafés. E segundo, de não saber apreciar um bom café. Exatamente. Né? O café tem muito, como qualquer coisa de comida, né? Sim. Tem muito de questão da memória afetiva, né? Que a gente chama. Então você vai lembrar do café que você tomava na casa da sua avó. Quer dizer, é um café bacana, tem uma história legal? Tem, mas era um péssimo café. Exato. Você não tem a dúvida que era um péssimo café. Só que a gente vicia nisso, né? Exatamente. Você fica querendo aquele café lá de trás da sua vida, né? Coisa e tal, E aí você se fecha e não quer saber do que está acontecendo ali, dos bons cafés. Né? Então você quebrar esse paradigma. Essa tendência das pessoas estarem muito agarradas, né, a coisas passadas, não querer descobrir coisas novas, não querer experimentar, né? Isso é muito difícil. É muito difícil. Então é um trabalho muito grande. A gente volta e meia, a gente tem oportunidades, faz parceria, junta grupos de pessoas para poder fazer isso, essas degustações para falar, olha, vem cá, professor. Vem cá para você ver o que você já tomou um café especial? Não. Olha, eu vou te servir sem açúcar. Ah. Não toma o café sem açúcar. Experimenta. Não, você não tem uma açúcarzinha, não? Tem. Bota açúcar e toma. Falou a palavra-chave, meu amigo. Nossa, você falou a palavra-chave, né? Que até o
o nosso telespectador que está ali do outro lado da tela, ele está com essa sintonia com a gente. A palavra correta é paladar, não é? Eu, por exemplo, eu fui acostumado a tomar café com açúcar, não é? E aquele café doce. O meu sogro, o seu Pedro, chama de raleia leite, que eu gosto de tomar café com leite, né? Ah, você toma o raleia leite, que é uma caneca dessa aqui de açúcar, não é? Numa vasilha de 1 litro d'água, que fica doce e até uma colher de pó, não é? E a gente tem que aprender a apurar o paladar. Porque quando você aprende a apurar o paladar, você aprende a degustar, a tomar aquele café sem o açúcar. Eu estou aprendendo com a minha esposa, não é? A minha esposa está me ensinando muito, não é? A tomar esse café sem açúcar e, inclusive, é muito bom para a saúde. Sim. A maioria das pessoas, não é? Elas desconhecem os valores nutricionais que o café possui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque o café, ele tem ali a cafeína, não é? Que vai auxiliar nessa queima. Eu também sou professor de educação física, não é? Eu estudo um pouquinho sobre isso. Então vai ajudar muito nessa queima, não é? De nutrientes, não é? Nessa queima de energia do organismo e que vai melhorar a qualidade de alimentação, a vontade de treino, a vontade de participar. O café, ele é um potente estimulante para o nosso corpo. Ele faz com que as nossas células elas acelerem o processo de queima, e isso é muito importante para o nosso organismo. Ele ajuda a emagrecer, tá? As mulheres aí que gostam de tomar um cafezinho, né? Que estão preocupadas com a balança, café ajuda a emagrecer, na proporção certa, né? Porque possui cafeína. Então, você vai percebendo que essa nova cultura, nós estamos diante de um novo momento na história do nosso país, que parece que a gente está acordando, não é? Porque quando a gente tem um programa, não é, dentro dessa proposta, dentro dessa estrutura que nós estamos trabalhando aqui, nós temos condições de vislumbrar tudo o que está em torno do café. O quanto que o café é importante, não é? O tanto de portas que o café pode abrir para as pessoas em diversos aspectos. Hoje nós falamos sobre educação, saúde, não é? Economia, história, investimento, desenvolvimento econômico. Os nossos produtos preocupam a economia estrangeira. Os franceses têm horror do Brasil, os franceses, os holandeses, por quê? Nós somos um país que tem tudo. E o que nós precisamos de investir é na nossa educação, na nossa cultura, na forma como nós enxergamos os nossos produtos para lançá-los no mercado. Na nossa capacitação, né? Melhorar cada dia mais a nossa capacidade de produzir boas coisas. Exatamente. E nós precisamos muito de ter nossa representatividade. O café precisa da representatividade. E você mencionou uma coisa importante, que nós estamos no ano eleitoral, não é? Então a gente tem que cobrar muito das pessoas que vão se lançar a esse papel de serem representantes, não é? Do poder público, quais são as propostas que eles têm para o café, para o cafeicultor, para a produção cafeeira, para as relações trabalhistas, não é? Que são aí, que têm sido aí de grande discussão por meio das pessoas que são produtoras de café, porque nós precisamos de pensar no pequeno produtor. Nós precisamos de pensar nas pessoas, não é? Que ainda estão ali lutando com as últimas forças que eles têm para poder manter aquela lavourinha de café, para poder manter aquele espaço. Nós temos que pensar no pequeno produtor. Que é a grande maioria, não é, Geraldo? Aqui na nossa região, não é? A maior parte do café produzido é pelo pequeno produtor, não é? 80% dos produtores são pequenos, né? Aí, ó. Né? É a realidade da nossa região, diferente lá do Cerrado. Né? Então, quer dizer, aqui você tem que ter uma atenção diferenciada. Né? Então, senhores prefeitos, senhores candidatos a vereadores, tem que ter essa atenção, tem que ter esse diferencial. Né? É por isso que eu sou uma pessoa muito exigente. Nós precisamos de ter representantes decentes. Sim. Nós precisamos de ter pessoas decentes para poder representar isso. Para a gente recomeçar a escrever a história do café na nossa região. Nós precisamos, né? Nós devemos isso aos nossos ancestrais. Com certeza. Foi nos entregue aqui por Dom Pedro II,
não é? Uma muda de café, ele entregou e ele disse o seguinte, né, para Leopoldo Nogueira da Gama, o homem que recebeu a primeira muda de café aqui, não é? Da família Gama, lá de Manhuaçu. Quando ele pegou aquela muda, né, segundo Soari, ele falou assim, olha, é o melhor café do mundo. O que há de melhor no mundo, eu trago para o Brasil. Então, são as palavras de Dom Pedro II. O que há de melhor no mundo, eu trago para o Brasil. Quando a família real veio para o Brasil, não é? Eles trouxeram mudas de plantas, de árvores, de vegetações, das melhores espécies que haviam no estrangeiro, para cá. Então nós temos aqui uma carga genética muito boa na nossa produção. Não é? Você tem uma carga genética excelente, tanto que os cafés que são produzidos, principalmente na nossa região, dão a melhor bebida. Os provadores de café falam, mas isso aqui é café do Brasil. O cara baixa a crista na hora. Gente, essa marca aí, Café do Brasil, isso é uma marca muito poderosa. É uma marca que faz empresário estrangeiro bambear as pernas. E pouco trabalhada, né? Pouco trabalhada, não é? Isso aí é uma grife de primeira. Mas o grande problema é que a pessoa que porta essa grife não valoriza ela. Não se porta à altura dessa grife. Não vende. Mas olha, isso está mudando. Isso está mudando. Eu estava até comentando com o Regis, né, quando a gente estava a caminho da nossa entrevista, que isso está mudando. Então eu vejo hoje muito empresário, né, pegando o seu produto. Ó, esse café aqui é o que eu produzo na minha lavoura. É o café meu que dá bebida. É o melhor café que eu tenho. Prova. E aí ele faz aquele café, a gente toma. Pensa num café gostoso. Pensa num café. Você ter a experiência, não é, de tomar um café que é o melhor produzido ali pela lavoura, é uma experiência fantástica. Assim como o café, nós temos também as bebidas que são produzidas em nossa região, a cachaça da nossa região, não é? E tem uma história de cada produtor dentro da xícara que está te servindo. Ó! Na verdade, ué. Saber fazer A de minha cada um, história é né? diferente da sua. Na hora que eu fazer. produzo o meu café, é diferente do seu Exatamente. jeito de produzir. Né? O que te levou até ali para produzir é diferente do que me levou até ali para produzir. Então, quer dizer, em cada xícara ali tem história. E veja que interessante, quando você vai, por exemplo, provar esse café, ele tem uma história. Olha, esse café aqui é uma mistura de tais mudas que eu trouxe de tais regiões. Olha só. É uma lavoura que meu pai plantou. Exatamente. É um café que esse ano, com toda a dificuldade, eu consegui fazer uma bebida Foi produzido fenomenal. com esse tipo de insumo para poder dar esse tipo de resultado. Gente, você não tem noção do quanto que o mercado consumidor, ele valoriza isso, ele está ávido por isso. Eu vejo muita postagem, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, das pessoas valorizando isso. Cara, olha só que café que nós estamos tomando. É o que a gente chama da denominação de origem. Exatamente. Então nós temos que trabalhar uma denominação de origem aqui para as terras altas do Caratinga, né? Agora, o principal disso, a base dessa denominação de origem, é que as pessoas acreditem na importância disso, acreditem nos ganhos que a região vai ter nisso, né? É mudar a história, é mudar essa tendência morna das coisas acontecerem, né? E realmente passarem a acontecer, né? É a nossa grande luta. Professor, nós estamos conversando aqui, estamos conversando. Olha, essa eu acredito que vai ser só uma das primeiras conversas. Nossa, eu fico lisonjeado com o convite. Foi um papo muito bom, foi uma conversa muito boa mesmo, um bate-papo. Então eu acho que é só para começar. Até porque você vai ter uma hora vir falar da República do Silêncio. Com certeza. Que é uma parte da nossa história. Exatamente. Quem não leu, leia. Isso. Porque é interessantíssimo, é interessantíssimo. É um material de extrema importância para a história da nossa região, quanto uma parte da história do café da nossa região, né? Dada aí a circunstância de estar participando dessa importante entrevista, não é? Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui conversando com vocês,
não é? E de dar um forte abraço em cada um dos telespectadores de vocês que estão assistindo e acompanhando esse canal, não é? E continuem acompanhando, porque é muito importante, é um trabalho muito sério que se faz quando a gente está tentando recuperar para a história, não é? Uma parte do nosso passado. Sim. E principalmente valorizar uma etapa do nosso presente para melhorar o nosso futuro. Com toda certeza, né? Muito obrigado, professor, muito obrigado, Geraldo, muito obrigado ao ouvinte. E lembrando que, se não estão inscritos no canal, inscrevam-se, comentem o programa, dê o like, né? Marque para receber as notificações, que nessa temporada nós ainda temos 9 podcasts com ótimos temas, né? Para todos vocês apaixonados pelo café, né? Afinal de contas, a vida só começa depois do café, não é assim? Uma boa noite, obrigado.